Bem-vindos a mais um capítulo de Bruxa Rebelde, pessoal. E hoje a gente vai ler o capítulo 35, que é o capítulo da Rooney. Depois que o Gideon beijou ela e percebeu que ele estava enfeitiçado, né? Porque o feitiço foi ativado pela Cresta. Mas a Rooney provavelmente ela não percebeu e aí vai dar uma confusão tão grande. Eu achei que finalmente eles fossem se declarar um pro outro e fossem tentar fazer um plano juntos para sair dessa. Mas aparentemente não vai ser agora, né? Não vai ser dessa vez. Então vamos lá, vamos começar o capítulo 25. Capítulo 25, Rooney. Rooney se agachou sobre uma mesa de jogatina abandonada do outro lado do salão. O coração descompassado, o rosto brilhando de calor. Uma assinatura de mariposa escarlate pairava no ar perto da sua cabeça, o único vestígio do seu feitiço, marcha fantasma. Ela viu Gideon abrir caminho entre as pessoas, dançando e jogando cartas. Procurando por ela. Não localizou os policiais, mas presumira que ainda estivessem por ali. Contanto que ninguém olhasse embaixo da mesa, estaria a salvo. Só torcia para que o feitiço não se desfazesse antes que os funcionários guardassem a mobília no fim da noite. Aquele beijo tinha começado como uma forma de manter a farsa, mas logo se aprofundara em algo mais, e Rooney perdera o controle. Ela foi dominada. As coisas que ele fazia com ela, só de tocá-la. Por um breve instante, ela pensou que Gideon sentia o mesmo, que ele a desejava tanto quanto ela o desejava, mas então algo mudou. Enquanto Rooney derretia, Gideon ficou tenso. Não tinha dúvidas, era inegável. Gideon se afastou com nojo, eu sabia que ela ia pensar isso. Ela viu isso encarnado no rosto dele, porque ele viu a cara da Cressida, lógico que ele estava com nojo. Porque eu sou uma bruxa. E embora pudesse sentir a atração por ela no momento em que ele se lembrou de quem o Rooney era, ele não conseguiu ignorar sua repulsa. Não importava o quanto parecesse gostar de beijá-la. Ela lhe dava nojo. De todos os homens no mundo, por que ela tinha se apaixonado justamente por aquele que nunca, jamais a amaria de volta? Porque não conseguia aniquilar aqueles sentimentos. De seu esconderijo, ela viu Gideon sair para o corredor. Assim que ele se foi, ela respirou com um pouco mais de tranquilidade, até que Abe o seguiu. Os olhos de Rooney acompanharam a jovem, sabendo agora que os dois velhos amigos tinham sido tudo, menos isso. Ela sentiu um aperto no peito. Como eram incapazes de ficar longe um do outro, Rooney concluiu que um deles, ou os dois, queria ser muito mais do que amigos outra vez. Ela fechou os olhos. Talvez não fosse capaz de aniquilar aquele sentimento, mas podia fugir deles. E foi o que ela fez. Saindo debaixo da mesa, Rooney se afastou pela sala barulhenta, sem ser notada. Ela iria para a sala das caldeiras terminar o que havia começado. Daquela vez, sem Gideon para lhe impedir. E acabou o capítulo 25. Capítulo 26. Gideon. Rooney não estava na cabine deles. Gideon só podia presumir que ela usara o seu feitiço de invisibilidade para escapar dele. Se não quisesse ser encontrada, ele não a encontraria. Ele se virou para o espelho na parede de tábuas, cuja superfície a ação do tempo deixara turva. Ele tirou a camisa e encarou a marca no peito. A cicatriz ainda ardia em vermelho incandescente e estava quente ao toque. Gideon lembrou-se do som baixinho que Rooney fizera quando os dedos dele desceram, acariciando seu pescoço. Cada músculo em seu corpo ficou tenso só de pensar naquele som. No pescoço dela. De pensar nela. Nunca poderia ficar com Rooney mesmo que quisesse. Cressida tinha garantido isso. Ele queria enfiar o punho no espelho, pegar um caco afiado e arrancar a marca da sua pele. Estava prestes a sair procurando a faca de conjuração de Rooney pelo quarto e fazer justamente isso quando uma batida à porta o deteve. Pensando que pudesse ser Rooney, ele abriu a porta, mas era Abe. Ela foi atrás no quarto dele. Os seus cachos ruivos estavam soltos ao redor dos ombros e a sua camisa branca estava metade para fora da calça. Não era uma boa hora, mas Abe tinha sido a primeira pessoa que ele procurara depois de discutir com Rooney. Agora que ela estava ali, era melhor aproveitar a oportunidade para perguntar se ela era a espiã de Harrow. Abe entrou no quarto e fechou a porta, obrigando Gideon a dar um passo para trás. Vixe, ele tá sem camisa, a Rooney vai chegar, vai ver ele sem camisa, com a Abe no quarto. Ai, precisamos conversar, disse ela. Ele assentiu, desejando, não pela primeira vez, que o quarto fosse bem maior. Eu concordo.
Isso tem que ser bem mais do que uma coincidência, não? Eu e você, no Arcádia. A minha última semana antes de ser transferida e você aparece. Não é estranho? Aquilo era bom. Finalmente podiam ser sinceros um com o outro. Porém, antes que ele pudesse perguntar se ela estava trabalhando para Harold, Abby continuou. Eu preciso te dizer uma coisa, Gideon. E se eu não disser agora, eu vou me arrepender para sempre. E ele franziu o senho. Hã? Não me importa que você se casou com ela. Se foi para se livrar de um problema, retificar um escândalo, eu posso te ajudar. Eu vou tirar você dessa situação. Estou economizando há anos e eu tenho recursos. Eu posso cuidar de qualquer dívida que você tenha colocado, que tenha te colocado nessa confusão. Gideon franziu ainda mais a testa. Dívida? Do que você está falando? E Abe diminuiu a distância entre os dois e pegou a mão dele. Você não precisa mentir para mim. Ele baixou os olhos e viu os dedos dela entrelaçados aos seus. Abe, o que... E de repente ela se pôs na ponta dos pés e pressionou os lábios nos dele. Uau, certo. Não era esse o rumo que Gideon pensara que a situação tomaria. Ai, Gideon, cabeça de vento. Oh, meu Deus, a mulher dando em cima dele a noite todinha. E ele, eu não achei que ela fosse fazer isso. Ah, tá. Ele estava prestes a se afastar e a se desculpar por qualquer coisa que tivesse feito para iludi-la, mas tinha uma pergunta ardendo no fundo da sua mente. A maldição seria ativada? Ai, não acredito que ele vai corresponder o beijo para sentir se vai ativar a maldição ou não. Ai, é só Rooney que a dispara ou é qualquer uma? Ele segurou Abe pela nuca e correspondeu o beijo. Ai, que ódio! A Rooney vai entrar, vai ver ele se beijando, ele segurando pela nuca dela. Ai, ele não vai conseguir desmentir isso tão fácil. Os segundos se passaram, velhas lembranças do período pós-revolta que lhe vinham à mente. Os dois juntos, mas as imagens estavam turvas, como um livro que ele tinha lido uma vez, mas do qual ele se esquecera quase tudo. Gideon não sentiu nada, a cicatriz não ardeu, não houve qualquer dor lancinante. Deveria ter sido um alívio, mas não foi, porque ele também não sentiu mais nada, nenhuma sede insaciável, nenhuma fusão de almas. Beijar Abe nem se comparava a beijar Rooney. Só fazia com que ele a quisesse mais. Será que é assim que vai ser? Rooney o havia arruinado por completo. Chega. Gideon segurou os braços de Abe e a empurrou. Ela abriu os olhos, parecendo atordoada. Você é a espiã da Harold que ela plantou nesse navio? E Abe franziu a testa. O quê? Tem um espião a bordo atrás de uma bruxa chamada Rooney Winters. Essa pessoa está trabalhando para Harold. Ela balançou a cabeça. Eu te falei, eu fugi daquilo tudo. Ela parecia atordoada demais para estar mentindo. Porém, se não era ela, quem poderia ser? Quer ver como vai ser o cara que estava com a Rooney? O William. E o Gideon, em vez de... não. Eu tô desacreditada. Tem alguma ideia de quem é o espião? Você disse que conversou com Harold nas últimas vezes que o Arcádia esteve no porto. Não, nós não conversamos sobre trabalho. E ele se afastou. Você não prestou atenção em nada do que eu te falei? Sobre nós dois? Gideon respirou fundo. Estava sendo rude. Abe, a relação que tivemos ficou no passado. Então por que você me beijou de volta? Gideon tocou a cicatriz. Desculpe, eu precisava de uma resposta. Mas por que você se casaria com ela, a não ser por obrigação? Perguntou ela com a voz trêmula. Não é um casamento de verdade, ele pensou. Era o que ele deveria ter dito. Só que ele estava pensando em Rooney, na sala das caldeiras, abrindo o coração para ele. Por que, não é mesmo? Murmurou ele. Abalada, ela deu mais um passo para trás antes de se virar e fugir do quarto. Gideon passou a mão pelo rosto. Pela misericórdia das ancestrais. Como tinha se metido naquela confusão? Assim, Rooney. Rooney tinha metido Gideon naquela confusão. Rooney, que ainda estava desaparecida, enquanto seu feitiço de invisibilidade a ocultasse. Ela estaria a salvo, porém a sua primeira ilusão tinha se dissolvido e aquela também poderia se desfazer. E se a sua assinatura de Mariposa Escarlate fosse encontrada? Então ele andou de um lado a outro no espaço apertado da cabine, as tábuas do piso rangendo sob seus pés. Se ele fosse um espião cercando uma bruxa, será que manteria distância, esperando o momento certo de atacar? Ou ele se aproximaria, talvez se fingindo de amigo até ela baixar a guarda? Ele parou.
lembrando-se do jovem que rondara Rooney como uma águia desde que eles tinham embarcado, William. E se Gideon estivesse enganado a respeito dele? Talvez não tivesse sido Rooney a atrair William até as caldeiras. Talvez tivesse sido o contrário. Gideon não perguntara, só presumira. E se William estivesse cercando Rooney não por ser um canalha que a desejava na sua cama, e sim por ser um assassino que a queria na cova? Agora que ele foi pensar, o Gideon ele fica com a cabeça muito atordoada. Eu acho que dos dois, ele é que deixa os sentimentos mais assim. Eu já falei pra vocês várias vezes. Ele demonstra em vários capítulos que ele não consegue colocar a cabeça no lugar. Não consegue. Ele deixa muito os sentimentos dele muito abertos, assim. Tudo que ele tá sentindo. Raiva, frustração, dor, o sentimento que ele tem de desejo pela Rooney, ele deixa tudo muito evidente. Ele não consegue usar a cabeça de forma clara. Já a Rooney, mesmo ela sentindo várias coisas ao mesmo tempo, ela ainda consegue focar no que ela precisa fazer. Ela é muito mais esperta do que ele. Ela tem muito, assim, o desenvolvimento dela emocional é muito mais forte do que o dele. E eu acho que ele é mais velho que ela, né? E mesmo assim, ela tem a mente bem mais desenvolvida que a dele nessa questão. Ele não consegue manter os sentimentos dele sob controle e isso acaba atrapalhando o pensamento crítico dele em alguns momentos. E agora vamos pro capítulo 7, que é um capítulo da Rooney. Ou, capítulo 7 não, capítulo 27. Capítulo 7. Capítulo 27 agora, da Rooney. Rooney finalizou seu feitiço rompe-tranca e abriu a porta do porão de carga. O som do motor foi ficando mais baixo à medida que ela adentrava naquela escuridão. Depois de tatear pela área, ela encontrou a correntinha do lampião a gás mais próxima e a puxou. A sala se iluminou. Pilhas altas de carvão preto se estendiam ao lado das duas paredes e pelo meio do local, como pequenas montanhas. As outras paredes estavam cheias de caixas de madeira, provavelmente com suprimentos para o navio. Não tinha bagagens naquele porão, logo não haveriam motivos para os cães de caça o verificarem antes da partida. Era exatamente o que ela precisava para ajudar algumas bruxas a escaparem. A luz do lampião a gás piscou enquanto Rooney contornava a pilha de carvão e cruzava a sala, tentando estimar quanto tempo precisariam passar escondidas ali. Como o Arcádia tinha empatia pela causa delas, não importaria se fossem encontradas depois de desatracar da Nova República. Só haveria problemas enquanto o navio ainda estivesse dentro das fronteiras da República. Se conseguissem se esconder até a embarcação alcançar mar aberto, estariam a salvo. A porta se fechou atrás de Rooney, fazendo-a dar um sobressalto. Tive o pressentimento de que eu ia encontrar você aqui. Vixi! Ela se virou para encontrar William ali no porão com ela. Desabotoando o casaco e o seu coração disparou. Será que ele podia vê-la porque o marcha-fantasma tinha se desfeito? A pele de Rooney estava pegajosa de suor por causa do calor na sala das caldeiras, junto com o vapor. As marcas de feitiço do marcha-fantasma já deveriam ter desbotado. Ou será que ele podia vê-la porque estivera esperando vê-la ali? William? Com os batimentos disparados, Rooney conseguiu sorrir. Você me assustou. Eu assustei? Agora que tá assustada sou eu. O canto da boca do rapaz se curvou enquanto ele despia o casaco e colocava em cima de uma caixa. Uma sensação de inquietação fez o estômago dela se revirar. É melhor eu voltar, disse ela, começando a caminhar em direção à saída, antes que Gideon venha atrás de mim. E William bloqueou seu caminho. Ah, não se preocupe com isso. O seu marido está bem ocupado. Ele e Abe estão na sua cabine, e eu tenho certeza que eles vão demorar um tempo. Rooney parou de súbito, o coração afundando como uma pedra. Ele deu um passo lento na direção dela. Você merece alguém que a enxergue, querida. Um homem que corresponda à sua adoração. Rooney deu um passo para trás, tentando manter alguma distância entre eles. Eu acho que você me entendeu mal. Ah, é? Disse ele, chegando mais perto. Eu sou apaixonada pelo meu marido. A parte de trás das pernas de Rooney bateu em algo duro. Ela olhou por cima do ombro e viu uma caixa, com várias outras espalhadas atrás. Quando ela se virou para ele outra vez, William já estava bem na sua frente. Isso aqui é triste, não? E ele ergueu a mão e passou as costas dos dedos no rosto dela. Rooney enrijeceu sob o toque. É evidente para qualquer pessoa que você ama um homem que não te quer.
Eu não sei o que é pior. Ele aí insinuando que ele vai fazer alguma coisa com ela, ele ser o espião, talvez, que vai levar ela pro expurgo, ou as coisas que ele tá dizendo sobre o Gideon e os sentimentos do Gideon sobre ela. Porque ele dizer pra ela que todo mundo nota que ela ama alguém que não ama ela de volta, triste. Ele colocou um cacho solto dos cabelos dela atrás da orelha. Ao contrário do seu marido, eu soube, desde o momento em que eu te vi, que você era especial. Através do tecido do vestido, Rooney verificou a faca que ela mantinha presa à coxa. Ela a usaria se fosse necessário, mas apenas se fosse necessário. Eu fico lisonjeada, respondeu ela. De verdade, só que muitos homens passaram pela minha vida nos últimos tempos. Eu estou tentando diminuir um pouco. Ela passou por baixo do braço de William, virando-se para encarar as costas dele, enquanto ela seguia na direção da porta. Já conseguiria o que queria ali. O espaço era grande o suficiente para esconder 3 bruxas, ela, a Sibila e o descendente desaparecido, ainda que fosse apertado. Você gosta de jogar cartas? Perguntou ela. E William não se deu ao trabalho de ir atrás dela. Apenas se virou para lhe lançar um olhar que deixou Rooney arrepiada. Quando enfim colocou distância suficiente entre eles, ela se virou na direção da porta e lhe deu as costas. Podemos subir e jogar uma partida de... Eu estava torcendo por algo mais íntimo. O clique de uma pistola sendo engatilhado paralisou Rooney. Vire-se, mariposa escarlate. Ele é o espião. E ela soltou o ar, trêmula. Ele sabe quem eu sou. Rooney olhou para a porta, considerando sair correndo. William a deixara entreaberta. As roupas dele farfalharam, enquanto ele se aproximava. Vire-se, bruxa, ou eu atiro. Rooney soltou o ar devagar e obedeceu. O cano da arma estava apontado para a cabeça dela. Então era isso. Seus jogos de flerte, enfim, tinham dado errado. Só que eu nunca flertei com ele, ela pensou. William dera atenção a Rooney sem ser instigado. Agora ela sabia o motivo. Gideon Sharp não age como seu marido porque ele não é o seu marido, certo? Pode me explicar por que um capitão da Guarda Sanguínea está contrabandeando uma bruxa fugitiva de volta para a Nova República? Gideon agora tomou na tarrasqueta. Como é que ele vai se explicar? O olhar de Rooney disparou para os 2 lados, buscando algo com que se defender. Não havia nada além de carvão e caixas imensas. E até que ela pegasse a faca sob o vestido, ele já teria colocado 3 balas no seu corpo. Era o fim. E Gideon nem sabia onde ela estava. Tampouco ele se importa. O lampião a gás tremeluziu outra vez, mudando as sombras atrás de William. Vamos fazer um acordo, Rooney Winters. William chegou mais perto. Se for comigo até o meu quarto, eu não atiro em você. Nossa, que homem horrível! Não havia a menor dúvida quanto à insinuação do que ele faria com ela naquele quarto. Rooney ergueu o queixo, olhando-o de cima. Eu prefiro que você atire. Arrasou, Rooney. E se eu não te der escolha? Ai, que horrível, cara. Ai, que ódio. As sombras se moveram de novo, só que daquela vez não foi por causa das luzes tremeluzindo. Alguns passos atrás de William. Alguém surgiu de trás da torre de caixas, silencioso como um lobo, com a arma em punho. O pulso de Rooney disparou quando os olhos furiosos dele encontraram os dela por cima dos ombros de William. Era Gideon. Vê-lo fez uma chama se acender dentro dela. Quando ele tinha entrado ali, William deu mais um passo em direção a Rooney, alheio ao homem atrás de si. Antes que chegasse a 1 centímetro mais perto, Gideon disse. Ela disse não, William. Seus pais não te deram educação? Quando uma garota diz não, é não. A voz dele era como um barril cheio de pólvora, pronto para ser aceso. William ficou imóvel como uma estátua. Você não faz o tipo dela, continuou Gideon. É isso que ela vem tentando te dizer. Você deveria ter aceitado a derrota e deixado ela em paz. William umedeceu os lábios, encarando a porta por cima do ombro de Rooney. E qual é o tipo dela, Capitão Sharp? Rooney analisou o caçador de bruxas nas sombras. Ao que parece, brutamontes idiotas, ela pensou. Largue a arma, disse Gideon.
William estreitou os olhos, apontando com mais firmeza na direção de Rooney. Largue a arma. A voz de Gideon era um rosnado perigoso. A pistola caiu no chão aos pés de William. Chute-a na direção de Rooney. A pistola foi deslizando até ela. Rooney se abaixou para pegá-la. O metal ainda estava quente das mãos de William. Volte para a cabine, Rooney. Eu vou dar um fim nesse assunto. Rooney franziu a testa. O que você vai fazer? O olhar furioso de Gideon cintilou ao encará-la. Mandá-lo para o fundo do oceano. Não vai demorar. Eu encontro você no nosso quarto. E acabou o capítulo 27. Mas eu acho que o Gideon vai querer conversar com William. Aí ele diz assim, eu quero fazer isso aqui, esse aqui é meu plano. Vamos ler o 28. O 28 é pequenininho, só tem 4 minutos. Capítulo 28, Gideon. Tudo o que Gideon mais queria era lançar aquele inseto ao mar. O jeito como ele falara com Rooney, como olhou para ela, lhe causava calafrios. Infelizmente, ele precisava de William vivo, eu sabia. Com todo o respeito, Capitão Sharp, falou ele de costas para Gideon com as mãos para cima. Você tinha ordens para matar a Mariposa Escarlate. Então por que ela está viva e fingindo ser a sua esposa? Pode baixar as mãos, ordenou Gideon, mantendo o espião na mira da arma. Com a saída de Rooney, ele precisava convencer William do seu plano, e não havia muita chance de ser bem-sucedido se continuasse a importuná-lo. William abaixou os braços. Harrow sabia que você não daria cabo da missão. Ele se virou lentamente para encarar Gideon. Foi por isso que me mandou para fazer o seu trabalho. Mas agora você está interferindo nas minhas ordens de matá-la. Quantas vezes planeja trair a República? A única pessoa que eu planejo trair é Rooney. Tomara que ela não esteja ouvindo de novo, igual da outra vez no outro livro. Gideon abaixou a arma, mas a manteve engatilhada. E é por isso que eu preciso da sua ajuda. William franziu a testa. Eu preciso da Mariposa Escarlate viva. William cruzou os braços, analisando Gideon. Eu sou todo ouvidos. Foi um erro pensar que a morte dela impediria a guerra. Isso não vai nem mesmo adiá-la. Soren vai dar a Cress um exército de qualquer jeito. Como vingança pela noiva morta. O plano estava errado desde o início. E você tem um plano certo? Cress não está apenas tramando uma guerra. Ela está planejando fazer as suas irmãs voltarem à vida. William regalou os olhos. Nosso principal objetivo, continuou Gideon, deveria ser destruí-la antes que ela possa colocar os seus planos em ação. E a melhor forma de destruir a Cresta é usar Rooney como moeda de troca. Para isso, eu preciso levar Rooney para dentro da Nova República, para poder criar uma armadilha para ela e para o descendente Roseblood desaparecido que ela pretende invocar. Gideon agora tinha a atenção completa de William. E é aí que você entra. Eu preciso que você convença Harrow a confiar em mim. Você não está exatamente em posição de pedir confiança. Ainda assim, eu estou pedindo que você reporte tudo isso a ela. Eu só preciso de 1 semana. Se em 1 semana esse parente Roseblood não estiver morto e eu não tiver entregado a Mariposa Escarlate para a guarda sanguínea, Harrow pode me matar pessoalmente. William ficou em silêncio, ponderando. Tudo bem, eu vou reportar o que você me contou. E mais uma coisa. Estamos abusando da sorte, não acha? Gideon ergueu a pistola, mirando diretamente na testa de William, lembrando a ele quem era o sortudo ali. Sortudo de que ainda estava vivo. Eu preciso que Rooney passe pelos caçadores de bruxa e seus cães. Quando chegarmos ao porto, se eu conseguir realizar os meus planos, eu vou garantir que o nobre comandante saiba que você me ajudou. Isso significa uma promoção e um aumento de salário. Mas primeiro você precisa me fazer esse favor e garantir que nenhum cão de caça sequer chegue perto desse navio antes do nosso desembarque amanhã. Pode fazer isso? Eu acho que sim. Sim. Ótimo. Gideon baixou a arma e a travou. Fique fora de vista. Eu preciso que Rooney pense que você está morto. Tudo bem, concordou William, virando-se para sair. E diga a Harrow que da próxima vez que os seus espiões se meterem no meu trabalho, eu não vou ser tão gentil, reclamou Gideon para as costas dele. William parou antes da porta, que permanecia entreaberta, revelando uma sala de caldeira, nevoenta mais além. Para alguém que já gastou tantas chances, você faz ameaças demais. Não esqueça qual é a punição de ser um simpatizante de bruxas. Não é mais apenas entalhar um símbolo na sua testa e mandar você seguir seu caminho. Com Cress da solta, eles não tinham como ser tão tolerantes. Agora,
simpatizantes eram levados para os fundos e executados. Se você estragar tudo, disse William, vai ser o seu fim. E quando isso acontecer, eu vou atrás da sua mariposinha. Gideon precisou reunir todas as forças para não erguer a arma e disparar. E daí acabou o capítulo 28. E aí, o que vocês acharam? O Gideon tá apaixonado pela Rooney, mas ele continua com esse plano dele, né, de que ele vai usá-la como refém, que provavelmente não vai dar certo. Se ele passar uma semana interagindo com ela ainda lá, porque só faz 3 dias que eles estão no navio, e o babado foi grande, né? Imagina uma semana ele interagindo com ela ali na República, como que não vai ser, enquanto ela procura o descendente da Roseblood. E aí depois ele acha mesmo que ele vai entregar ela pro Sorin, ou pra Nova República, pra quem quer que seja. Ele não vai entregar nada. Vai entregar nada, coisica de nada. Enfim, deixa pra mim nos comentários o que, é que vocês acharam desse capítulo. Eu não confio nesse cara, nesse William. Ele parece ser péssimo. Só a insinuação que ele fez de que ele faria alguma coisa com a Rooney, a força ali já foi assim, nojento. Então, enfim, digam pra mim o que vocês estão achando da história. A gente tá chegando agora em 41% do livro. Então, daqui a pouco a gente vai chegar na metade. E a Rooney e o Gideon ainda estão brigando. Eu queria muito que eles se entendessem e que eles dois lutassem contra a República e contra a Cressida juntos. Porque eles dois são espertos, eles podiam usar isso a favor dos dois, né? Mas não. Nada se resolve fácil nos livros. Então deixa pra mim nos comentários o que é que vocês estão achando. Compartilha com mais gente pra gente continuar lendo Bruxa Rebelde. Como esse livro é uma duologia, eu já falei pra vocês, termina nessa história. Então quando acabar esse livro não tem mais Rooney e Gideon, daí a gente vai ler um outro livro. E é isso. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau.